Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não és querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não és querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Aleluia. Você é linda demais, princesa, 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 és princesa, tão linda. Tu és mulher virtuosa, mãe, mulher de oração, que tem sustentado sua casa linda, amada, preciosa, cuidada pelo Pai.
Shalom, mulheres, shalom, mamães. Esse vídeo é para você. Estamos no mês de maio, o mês das mães. Desde o início do ano nós tínhamos alguns planos para o mês de maio, mas nós não imaginávamos que estaríamos em distanciamento social. Mas o Senhor, Ele é tão criativo e nós temos usado mais ainda as mídias sociais para nos aproximarmos uns dos outros, né? Glória a Deus por isso. Então hoje eu quero deixar uma mensagem para você que é mãe, para você que tem esse instinto materno no seu coração, você que é vó, que é mãe 2 vezes, né? Essa palavra é para nós, mães, uma palavra para nos fortalecer, uma palavra para nos abençoar, não é verdade? Eu quero começar falando sobre uma mulher que a gente conhece bastante, né? Todo culto de mulheres, pelo menos, com certeza aí, na sua caminhada cristã, você já ouviu falar nela, em um culto de mulheres. E nós vamos falar na mulher de Provérbios 31. Essa mulher que muitas vezes parece ser inatingível. Você pensa, meu, que mulher é essa? Perfeita. Ela não tinha uma falha, ela fazia coisas assim que eu jamais vou conseguir, eu sou tão falha, não é verdade? Mas eu aprendi uma coisa, ela realmente é um exemplo de mulher. O livro de Provérbios 31, esse capítulo é um capítulo que a gente pode aprender muito, mas hoje eu quero te mostrar, mulher, um outro lado, que também é muito bom. Lá nesse capítulo, é importante nós entendermos que Provérbios 31, ele é um recorte, ele é um pequeno retrato da vida daquela mulher. Provérbios 31 não é toda a vida daquela mulher. São fragmentos de um dia, de um mês, de um ano, que são observados por outra pessoa. Então, ali são várias coisinhas que ele foi somando e prestou aquela linda homenagem para a mãe dele. Com certeza você, quando chegou o aniversário de alguém que você acha muito especial, você deve ter ido lá nas redes sociais e feito um texto muito lindo, né? Detalhando ali, descrevendo as qualidades daquela pessoa. Olha, eu te parabenizo porque você é uma mulher maravilhosa, você não come o pão da preguiça, nossa, eu nunca vi uma mulher como você. Então você vai colocar ali as qualidades daquela pessoa. E foi a mesma coisa que o rei Lemuel fez. Ele detalhou as qualidades dela, as coisas que ele via. E é interessante que ele é um filho dela, né? Então nós somos retrato para os nossos filhos, eles estão nos lendo. Nós somos a mensagem do Messias para os nossos filhos. E assim como o filho observou aquela mulher, os nossos filhos nos observam também. Eu percebo assim na maternidade uma busca muito grande por uma perfeição, por ser uma mulher irretocável, ainda mais quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, a gente tem essa sensação de que nós precisamos ser mulheres irretocáveis. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já. Uma necessidade de ser perfeita, uma necessidade de ser exemplo o tempo todo. Então, quando a Rebeca nasceu, eu vivi um pouco isso. Eu preciso ser exemplo. Nossa, mas eu preciso mostrar que a maternidade, ela pode ser perfeita. Eu posso ser uma ótima mãe. Então a gente vai em busca disso, pelo menos eu fui muito em busca. E por algumas vezes eu me frustrei, por algumas não, por muitas vezes, porque eu não atingia aquela perfeição. Eu não era aquela mãe que eu via num vídeo,
né? Aquela mãe que eu via descrita num texto, ou muito menos na mulher de Provérbios 31. Então hoje aqui, nesse tempinho que nós vamos ficar juntas, eu quero falar com vocês sobre esse mito de ser uma mãe perfeita, que parece que nos persegue tantas mulheres. Nós vemos tantas mulheres cansadas, sobrecarregadas, mulheres que não conseguem enxergar a maternidade como um dom de Deus. Como uma vez eu li num livro, a maternidade, ela não é fácil, mas ela é de Deus. Eu nunca esqueço quando eu li isso nesse livro, porque aquilo descreveu tudo o que eu precisava. Não é fácil, mas é de Deus. Ser mãe é dom de Deus. Ele põe um filho em nosso ventre, filho é Deus quem dá. Eu aprendi isso, que é Ele que dá. E eu quero falar com vocês sobre 3 mitos que nós precisamos compreender aí sobre a maternidade. O primeiro mito é aquele mito de eu sou apenas mãe. Não sei se você já passou por essa situação ou alguém já te descreveu assim. Eu lembro que, lendo um livro, a autora, ela conta que ela foi abrir uma conta no banco, acho que era alguma coisa assim, era um serviço bancário. E a moça perguntou para ela, qual é a sua profissão? E ela falou assim, não, eu não trabalho, eu cuido dos meus filhos, eu fico em casa. Aí ela, você é só mãe? E ela falou que ela ficou pensando muito naquilo, né, nessa questão dela ser apenas mãe. Nossa, mas eu sou só mãe. E ela voltou com aquilo martelando na cabeça dela. E algumas vezes eu também já tive essa sensação, né? Ai, eu sou só mãe. Nossa, minha vida gira em torno da minha filha. Porque a maternidade, ela é repetitiva. É que nem eu falo, né? Educação é repetição. A maternidade, ela é uma repetição, sabe? Você tem um bebezinho, você dá mamar, você troca, dá banho, dá mamar e troca. E é aquela repetição, assim, a mesma coisa que você fez ontem, você vai fazer hoje, você vai fazer amanhã. E o filho cresce e a repetição continua, né? O pastor Rubens sempre fala, o serviço doméstico não acaba nunca, e não acaba mesmo. E os cuidados com os filhos não acabam muito. Eu vejo quem tem filho grande, continua aquela mesma coisa. Então, às vezes você está aí na sua quarentena, no seu isolamento, e você começa a perceber ainda mais essa repetição. Você está conciliando as tarefas da casa com o seu trabalho home office, aí tem as atividades escolares das crianças, e a casa parece que ela fica mais suja, mais bagunçada, então a gente arruma, limpa mais ainda do que o normal, e de repente por conta dessa repetição, dessa rotina que você ainda não conseguiu absorver muito bem, você pensa que você é só mãe. Ai, eu sou só mãe, eu não faço mais nada, e você começa a perder o brilho dessa função maravilhosa que o Senhor te deu, que é a maternidade. Eu falo que a gente precisa aprender a enxergar as coisas com a ótica de Deus, né? Com os óculos de Deus. Uma vez, num livro para casais, o autor ele fala que a mulher ela usa óculos cor-de-rosa e os homens usam óculos azuis. Então, cada um enxerga o mesmo cenário de percepções diferentes, com cores diferentes. E a mesma coisa nós sendo mães. Enquanto nós não colocarmos o óculos correto para nós enxergarmos a maternidade de acordo com a ótica de Deus, com a visão de Deus, nós vamos achar ela exaustiva, cansativa e repetitiva. Coisas vão ser comuns. Trocar uma fralda, preparar uma refeição, sentar para fazer uma tarefa de casa, ver aquele filho que sai para trabalhar se torna algo comum. Então, Deus ele nos chama, Ele quer nos devolver esse entendimento de que a maternidade ela não é comum. O cestinho de Moisés,
boiando naquele rio não era uma coisa comum. Filhos não são comuns e nós não somos apenas mães, mas nós somos mulheres que através do Senhor foram comissionadas. Nós somos pilares dentro do nosso lar. Nós somos escolhidas para gerar, para educar. E existem muitas atribuições para nós. Mas com certeza de ser mãe é uma atribuição maravilhosa, mas a maternidade ela não é tudo nas nossas vidas. Porque que nem eu falo, antes de ser mãe, qualquer outra coisa, eu sou filha. Se eu não me reconhecer na identidade de filha, eu não vou me reconhecer como mãe. A maternidade ela é um pedaço. Ela é uma parte muito importante das nossas vidas, mas ela não é tudo. Você é mãe, mas você não é só mãe. Você é a mãe que Deus escolheu para os seus filhos. Um outro mito que nós precisamos muito, desmentir é o mito de que a maternidade ela nos satisfaz completamente. Eu falo que toda mãe é uma excelente mãe, toda mulher ela é uma excelente mãe, até ela se tornar uma mãe de verdade. Quando eu tinha a Rebeca nos meus braços, conforme ela foi crescendo, que eu fui vendo que nem tudo eu tinha o controle, eu entendi que eu pensava na minha gestação todinha, tudo que eu ia ensinar, tudo que eu ia fazer, e eu entendi num certo ponto que eu gerava uma filha na cabeça e outra no meu ventre. Então, quando ela nasceu, a gente entrou em conflito, a cabeça com aquele bebezinho que estava nos meus braços. E às vezes o nosso orgulho, ele nos impede de buscar ajuda, de desabafar, nos impede de reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Porque você vai concordar comigo com isso que eu vou falar agora. A maternidade, às vezes, ela é frustrante. Às vezes, ela é exaustiva, solitária. E a gente precisa aprender a lidar com esse lado do maternar. E não é porque é pequenininho ou grande. A frustração materna, ela pode acontecer em qualquer momento. Porque a gente educa, a gente faz o melhor, a gente se entrega por aquela criança e a gente espera o retorno, né? Parece que é um título de capitalização, como que é a palavra mesmo que me fugiu agora? Um investimento que você quer a renda, né? Você quer recuperar e a gente entra num certo conflito com a frustração. Então a gente precisa reconhecer que a maternidade ela é frustrante, ela não nos satisfaz completamente todos os momentos das nossas vidas. Então por isso que é tão importante a gente deixar o orgulho de lado e buscar pelo Senhor. Buscar por pessoas que possam sempre nos lembrar, olha, você precisa colocar o óculos certo, coloca o óculos certo. Você é falha, seus filhos são falhos. E tudo isso é para lembrar você de que você depende do Senhor e de mais ninguém. Busca ajuda, porque quando você não busca por ajuda, quando você não desabafa, quando você não ora, você nutre aquele sentimento de frustração, aquela solidão. E como eu sempre digo para mim mesma, não existe cura na culpa. Eu falo, Gabriela, não existe cura na culpa e você precisa lançar isso para Deus de alguma forma. Então eu começo a entrar na minha guerra até eu me sentir aliviada daquela sobrecarga. Foi como eu falei esses dias para a pastora. A gente conversa muito, né? E ainda mais agora que a gente não se vê. Então a gente sempre faz chamada de vídeo, ela sempre pede fotos da Rebeca para ver como que ela tá. E a Rebeca, o mês que vem, vai fazer 6 aninhos já. E eu não acredito, eu falo, meu Deus, nem dá pra acreditar que há 6 anos eu sou mãe, há 6 anos parece que eu me tornei outra mulher. E esses dias eu falei assim, ela me deixa tão cansada, mas eu amo tanto,
Porque realmente chega assim à noite, o cansaço é enorme e ela tá num pique total, entendeu? Ela não cansa, eu é que não aguento o ritmo. Mas eu olho pra ela e eu falo, meu Deus, como eu amo. Sabe, pode não ser aquela satisfação total, mas o amor que eu sinto por ela é pleno. O amor que eu sinto por ela não muda. Então nós mães, nós temos que estar preparadas para a gente admitir que a maternidade ela não nos satisfaz, mas que nem eu falei lá no início, a maternidade não é fácil, mas é de Deus. A maternidade vem para nos mostrar que Deus ele pode mais do que a gente. Que quando a gente leva para Deus um problema, Deus ele vem com o bálsamo que nós precisamos. Então, quando existe uma frustração, quando existe ali uma chateação, porque o dia foi cansativo, as repetições te fizeram de repente brigar, surtar, chorar, de repente chega o final do dia e você chora de cansaço, entendeu? Não é de dor, é de tanto que você tá cansada, de tanto que você tá chateada. Então isso vem para lembrar o quê? Que é Deus que cuida de você, que o seu filho, assim como você, ele também é falho, mas que se tem uma coisa que seu filho precisa aprender com você, é fé, é oração. E isso nos leva para o terceiro mito, terceiro e último mito, que é o de que tudo depende de mim. Ai, mas se não sou eu nessa casa, nada acontece. Ai, mas se não sou eu para cuidar desse menino, nada dá certo. Ai, que se não sou eu, a gente, sabe, se acha autossuficiente. Nossa, se não sou eu. E de repente um dia Deus ele vem e fala, não, sou eu. Tem um ditado que diz que é preciso, se eu não me engano, fala que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. E aí Deus ele vem e diz, não, é preciso de uma mulher que tenha temor. A nossa educação para os nossos filhos, ela precisa ter a Bíblia e ela precisa ter o nosso temor. A gente precisa educar no temor do Senhor. Mais importante do que nós falarmos de Deus para os nossos filhos, é nós falarmos para Deus sobre eles. É nós entregarmos eles ao Senhor, falar, Senhor, olha, hoje eu estou aqui para orar, para interceder pelo filho que o Senhor me deu. Sabe, uma vez eu aprendi que ser uma mãe perfeita não faz a diferença, mas ser uma mãe que ora, sim. Ser uma mãe que busca ao Senhor, sim. E quanto mais você se cobre de oração, mais você tem o que entregar ao seu filho. Quando nós nos achamos autossuficientes, nós passamos uma mensagem aos nossos filhos de que eles não precisam de Deus. Ah, minha mãe é tão boa que ela resolve tudo sozinha. Eu também posso fazer as coisas sozinha, eu não preciso de Deus. Então, quanto mais autossuficiente nós nos achamos, mais os nossos filhos vão achar que eles não precisam de Deus. Então, por isso que o Senhor ele vem e nos devolve para esse lugar, sabe? Para essa originalidade. A maternidade, eu acho que é o exemplo perfeito do amor de Deus por nós. Porque é um amor que dói, mas é um amor que não desiste. É um amor que pode te frustrar, mas é um amor que não vai te fazer desistir desse seu filho. Você vai continuar orando por ele, você vai continuar intercedendo por ele, independente dos caminhos que ele escolher. Mas você vai continuar ali. Então, por isso que é tão importante, né? Os nossos filhos, eles vão crescer, eles vão ter as suas próprias vontades, eles vão fazer as suas próprias escolhas. Então, por isso que a gente precisa hoje, de repente, você tem aí o seu filho pequenininho, você precisa hoje investir nele. Você precisa hoje parar tudo e falar com Deus sobre o seu filho. Mostre-se ao seu filho, deixa ele ver você orando, deixa ele ver que você não pode tudo. Deixa ele ver que você está ali no seu quarto buscando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor. Deixa ele ver as suas lágrimas caindo e até mesmo passar a mãozinha, aquelas mãozinhas pequenas para secar. Mas deixa seu filho ver que você tem contato com o Senhor. Que você depende sim de Deus e Deus te capacita para a sua jornada.
Então, mostre para o seu filho o quanto você precisa de Deus, que é para ele poder entender que andar no caminho é isso, é você precisar de Deus, é você confiar em Deus em todo tempo. A mensagem, eu não quero me estender muito, mãe, mas eu quero que você pense no quão importante você é, na dádiva que Deus te deu. Eu quero que você pense naquele cestinho boiando no rio com Moisés dentro. Aquele cestinho era tão comum para as pessoas que estavam vendo ele boiar. É só um cestinho boiando. Alguém perdeu o cestinho no rio na hora que veio lavar as suas roupas. Mas ali dentro tinha um profeta. Deus, ele não nos dá filhos sem propósito. De repente, seu filho escolheu um outro caminho. De repente, hoje seu filho não está mais na igreja, você está passando por tantas batalhas referentes à saúde, estudos, educação, igreja. Mas o seu filho ele foi gerado para um propósito. Tem uma palavra que diz que nós não geramos filhos para calamidade. E eu gosto muito de lembrar dessa palavra. Quando eu oro pelos meus filhos, eu gosto de lembrar dessa palavra que eu falo, Deus não me deu filhos para calamidade. Deus, ele dá filhos para um propósito. Você não é só mãe. E não tem problema se a maternidade não te satisfaz. Na verdade, é essa insatisfação que vai te levar para os pés do Senhor, para que você entenda que não depende de você, mas depende de Deus, somente de Deus. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu falei já sobre a mulher de Provérbios 31. Você é essa mulher de Provérbios 31. Eu sou essa mulher de Provérbios 31. Porque ela fala que ela preparava as coisas com as próprias mãos, mas quantas vezes você, mãe, não foi aí nas gavetas do seu filho para ver se a calça ainda está servindo, se tem bastante meia, né? A gente já chegou aí no inverno, você tem blusa de frio que está servindo. Quantas vezes você não já tirou roupa que não serve mais para dar espaço para roupinhas novas, né? Então falou, filho, vamos lá, vamos renovar esse guarda-roupa que nada mais está servindo aqui. Você esticou, vamos trocar essas roupas todas. Engordou, emagreceu, vamos lá, vamos trocar. Isso é coisa de mulher virtuosa. Você é uma mulher V. Eu sou uma mulher V. Nós somos essas mulheres. Sabe por quê? Porque nós temos vários fragmentos do nosso dia que testificam que nós somos uma mulher de Provérbios 31. E nós podemos buscar sempre mais ser essa mulher. Quantas vezes você não foi no mercado comprar ingredientes para fazer uma refeição maravilhosa? Você é uma mulher V. Você é perfeita sim para o seu filho. Você é a mulher perfeita, a mãe perfeita que Deus fez para o seu filho, do jeito que você é. E Deus só fala o seguinte, você pode melhorar. Pode ficar ainda melhor quando você me buscar. Quando você me achar. O Senhor, ele fala. Então eu sei que Deus, ele me fez perfeita para Rebeca. Ele me fez perfeita para o meu marido. Mas eu sei que eu posso buscar sempre na fonte para ficar ainda mais perfeita, mais parecida com o meu Deus. Que é a palavra perfeição, a tradução no original significa amadurecida, madura. Então que sejamos essas mulheres, esse é o nosso mês, mas todos os dias nós somos mães. Todos os dias nós fazemos aquelas tarefas repetitivas. E que Deus abençoe, que Deus nos faça enxergar com o óculos certo, que o que eu estou fazendo não é comum, é extraordinário. O cestinho boiando no rio não era comum, mas era extraordinário. A palavra diz lá em Isaías 40, no versículo 11, vou ler aqui. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quando eu li essa palavra, eu me senti tão acolhida.
porque o Senhor, Ele conduz os nossos passos. Ele vai nos guiar mansamente, essa é a palavra. Quando fala amamentar, fala de maternidade. Não importa se você amamentou, se você deu uma mamadeira para o seu filho, não importa. Porque das duas formas você alimentou essa criança. Você teve contato, você teve apego com ela. O toque é extremamente necessário na criação dos nossos filhos, porque é no apego que eles se sentem acolhidos e seguros. Então aqui fala que as que amamentam, o próprio Deus guiará mansamente. Se os seus dias são de loucura, se de repente você tem se sentido tão oprimida, tão perdida, às vezes você está com tanto tempo, mas você acha que não te sobra tempo. Se apega nessa palavra, o Senhor, Ele quer te conduzir mansamente. Ele vai cuidar dos seus passos, mãe. Ele vai cuidar dos seus dias. Ele vai cuidar de todas as situações. Entrega para Ele, seja dependente. Você é mãe, mas você não é só mãe. Você é filha e Ele te ama como filha. Ser uma mãe perfeita não faz a diferença. Mas ser uma mãe que ora sim. Fale para Deus dos seus filhos e fale para os seus filhos sobre o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua quarentena, que Deus proporcione um domingo de Dia das Mães maravilhoso para você, mesmo em isolamento social, mas que você possa ter boas memórias desse domingo para você, amém? E eu quero aproveitar aqui para falar que durante essa semana, a partir de segunda-feira, nós teremos devocionais no grupo da nossa igreja, nas nossas redes sociais, voltados para as mamães. A gente ouve dizer por aí que todo dia é o nosso dia, não é verdade? Então, pelo menos durante todos esses dias de maio, nós teremos palavras para nos fortalecer, para nos devolver a nossa originalidade. Deus, Ele nos fez de maneira original. E a maior vontade do Senhor é que a gente volte para esse plano original. Amém? Deus te abençoe. Como diz nosso pastor, nossa pastora, um beijo no seu coração. Amém? Shalom, mamães bonitas. Tudo bem? Hoje eu tô aqui para desejar um feliz Dia das Mães para você, mãe. Essa barriga da minha mãe pode ser um menino ou uma menina. Essa sou eu e esse é meu pai. Assim, parece que não tem mais fim. Querido Papai do Céu, eu quero abençoar todas as mamães. O que você tá mais se espera? Em nome do Senhor Jesus. Amém! Eu amo todos vocês. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto Mamãe, vocês não carinho por mim. Deus vai ficar mais perto dele. Seu Se não falar coração é assim, mamãe Daiane, eu te amo. Você é muito porque importante. desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim. Shalom, shalom, igreja! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer um devocional para as mamães do grupo e para do mundo inteiro. Tem um negócio para te falar. Você é poderosa, poderosa mesmo. Minha mãe, seu coração é assim. Não sei porquê,